Olá, pessoal. Muito bom dia. Bem-vindo a todos. Eu sou Eduardo Sankovski, sócio-gestor da GTI, e eu estou aqui com o André Gordon, gestor dos fundos da GTI, sócio fundador, para falar sobre um tema bastante interessante e bastante envolvente, que é a gestão de risco dentro dos portfólios. Gordon, então queria começar te perguntando primeiro na construção de um portfólio, na definição daquelas ações que vão compor o seu portfólio. Como você encara sob a ótica do risco? Bom, primeiro eu vou começar falando que o risco eu acho mais importante do que o retorno, porque o retorno ele é muitas vezes uma ficção, né? Olha o que aconteceu com o Madoff. Retornos ótimos, 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 volatilidade baixa e um belo dia era um castelo de cartas, não tinha nada lá dentro, o risco. Então, muitos investidores olham para o retorno com muita ênfase. Esse fundo subiu mais que o outro, esse fundo é o melhor, está em primeiro, tá, etc. E não olha o fator de risco. O que esse fundo fez para ter esse retorno? No longo prazo, o que esse fundo faz consistentemente para replicar esse retorno? Esse retorno é replicável? Você tem fundos que fica parado, aí dá um salto enorme e nunca mais performou. A pessoa vê aquele número acumulado, nossa, o fundo foi bem, subiu 100%. O que ele fez? Aquilo é replicável? Se a resposta for sim, ok. Se for não, não adianta você investir com o que já aconteceu e não vai acontecer de novo, né? Então nós, na GTI, a gente olha diversos fatores de risco. Um deles é a volatilidade. E a volatilidade é importante? Nada mais é do que o desvio padrão. Então, eu olho a volatilidade em termos relativos, né? Como que é o meu desvio padrão em relação ao desvio padrão do índice Bovespa. Por quê? Porque eu estou inserido no mercado que já tem o risco específico da Bolsa Brasileira. Então, se você tiver algum evento que afete a Bolsa Brasileira, naturalmente eu, como fundo de ações brasileiras, eu já espero sofrer as consequências desse mesmo evento. Então, eu uso aquilo como um parâmetro de referência, né? Se a minha volatilidade está mais alta que a do índice, significa que eu estou assumindo um risco maior. Se ela está menor, eu estou assumindo um risco menor, né? Um risco de variação de preços, né? Então, isso é uma primeira coisa que a gente olha. Para mim, uma das mais importantes métricas de risco é uma que é a DOC. É uma métrica que você estabelece, que é a diversificação, um limite por posição. Não é uma ciência exata. A gente acha que se você concentra muito o portfólio, 30% numa empresa, 50%, 70%, é algo que não faz, na minha cabeça, nenhum sentido. A gente ouvia dos nossos avós, nunca coloque os ovos todos na mesma cesta. Se cair, quebra tudo. Se você botar todo o seu patrimônio, 70% dele numa ação e essa empresa quebrar, e aí você tem exemplos enormes. Uma Enron, alguém achou que a Enron um dia ia quebrar, naquela época que ela era queridinha, loja americana, e tantas outras aí que eram queridinhas do mercado e que evaporaram. Para não falar das empresas que nem eram as queridinhas e que também perderam valor, né? Então, a gente acha que a diversificação é algo que deve existir e nós estabelecemos um limite máximo ativo por ação de 15%, que raramente a gente chega, né? A gente gosta de 3 a 15%. Então, essa diversificação faz com que se eu estiver errado numa tese que eu tenho maior convicção, aquilo não vai ser algo fatal na história do fundo. Você ainda consegue correr atrás. Se você tem 70% numa tese, obviamente você tem convicção naquilo. O risco não é você errar onde você está pequeno, é errar onde você tem convicção. Isso acontece muitas vezes, né? Felizmente, no nosso caso, os nossos maiores retornos têm sido as maiores posições, que são posições geralmente entre 10, 12, 13%. Então, isso é outra forma de mitigar risco. O terceiro, também importante, governança. A governança é algo qualitativo. Você tem métricas objetivas, como a empresa é novo mercado, a empresa tem o tag along, isso ajuda a diminuir alguns riscos. Quando a empresa tem um tag along, não é uma garantia que você vai ter o mesmo preço do controlador no caso da alienação do controle, porque as empresas sempre na frente, empresas mal intencionadas, podem tentar fazer mecanismos para burlar essa regra, e já aconteceu algumas vezes. Então, vende o excesso de controle primeiro com um prêmio altíssimo, e na calada da noite faz uma diluição. A gente viu isso numa empresa do setor de fertilizantes no passado. Então, você tem diversas formas de burlar a regra, mas, obviamente, uma empresa que já ex ante não tem isso é um risco maior.
A empresa tem 2 classes de ativo ou mais. Para a gente é muito pior do que a empresa que tem uma classe. Por quê? Porque eventualmente pode ter alguma coisa específica de determinada classe, né? A ON não vai pagar dividendo, a ON tem o TH longa PN não tem, né? Então, o dividendo da PN é 10% maior. Outro risco que para nós vamos dizer, o menos importante, mas com uma devida importância, é a liquidez, né? Eu falo menos no nosso caso porque a gente olha um prazo mais longo, mas obviamente a gente considera. A empresa não negocia semana sim, semana não. Não dá para você ter uma posição grande numa empresa que se você precisa ter um resgate, você precisa da liquidez, você não tem ação para vender, você vai precisar vender 20%, 30% abaixo, né? Então, isso é um fator que também a gente leva em conta. E, obviamente, o risco específico da empresa, né? E aí esse risco ele é função de vários fatores. Por exemplo, por que você tem X% de uma ação e Y da outra? Primeiro é o fluxo de caixa descontado, é o valuation da empresa. Quanto maior a margem de segurança, quanto mais distante a gente acha que o nosso preço-alvo está do atual preço de mercado, a gente tem um conforto maior, uma segurança maior. Se por acaso a gente estiver errado em alguma premissa, a gente tem uma margem de erro que vai comportar um retorno ainda positivo e bom nesse investimento, né? Então, essa questão do valuation, ela é extremamente importante para ajudar também. Então, quando você soma um valuation apropriado, um setor que a gente gosta, né? Um setor que a gente acha que tem menos riscos naquele determinado momento, uma liquidez apropriada, uma governança apropriada, essa empresa tende a ser uma posição maior. É difícil reunir tudo isso. E dentro da empresa, obviamente, os dezenas de fatores específicos. A empresa tem a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. Então, uma empresa que tem uma alavancagem operacional mais alta, ela naturalmente tem um risco maior, né? Se por acaso você tem uma queda de faturamento, ela sai às vezes de um lucro razoável para um prejuízo. Se aquilo perdura por muito tempo, ela pode começar a afetar a saúde financeira dela. Alavancagem financeira. A gente sabe que empresas que têm alavancagem operacional maior costumam, né, precisar buscar capital de terceiros, né, para diminuir o risco do empreendedor. E não tem nada errado nisso. Agora, é importante o casamento de ativo, do duration do ativo com o duration do passivo, né? Se eu tenho um ativo como uma planta, que é um ativo para 30 anos, o ideal é que eu busque o financiamento de pelo menos 7, 8 anos, né? Por quê? Para que eu possa ter tempo para maturar meu investimento e com fluxo de caixa pagar aquilo confortavelmente. Então, uma parte você financia com capital próprio, que é de longuíssimo prazo, uma parte com dívida longa. Por outro lado, o capital de giro, né? Aquela composição do estoque, o prazo que eu vou dar para os meus clientes para receber as contas. Tudo isso aí é o dinheiro de um pouco mais curto prazo. Então, eu não preciso tomar um dinheiro mais caro, mais longo para financiar um estoque. Eu não vou tomar dinheiro há 10 anos para financiar um estoque. Eu pego uma linha de mais curto prazo, que é uma linha mais próxima do custo de capital do CDI, por exemplo, né? Então, e isso está sempre, capital de giro, né? Isso gira muito, né? Então, se você tem um ciclo operacional curto, ele vai num ano girar algumas vezes, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, depende do business. Algumas empresas têm até o capital de giro negativo. A operação gera caixa e aí tem um outro risco, né? Da pessoa achar que aquilo é ganho, começar a queimar aquele caixa errado e por acaso na hora que a operação diminui, você não encontra o caixa, né? Para saldar. Então, a gente olha todos esses riscos juntos. Então, do ponto de vista do ativo, vamos dizer assim, a GTI faz todas as métricas, né? VaR, stress test, drawdowns, mas a diversificação, a gente acredita, pelo que você está colocando, enfim, obviamente eu coaduno com essa opinião, a gente acredita que a diversificação é a maior proteção e é o que o investidor de um fundo long only de ações deveria se atentar mais. Sim, no caso de um fundo de ações, sim. Diferente, por exemplo, de um fundo multimercado, que aí a questão do drawdown, por quê? Porque a pessoa está buscando um retorno absoluto num benchmark que é o CDI, com volatilidade relativamente baixa, né? São fundos que têm 2 a 7% de volatilidade ao ano. Então, o drawdown, ele é uma medida interessante para ser observada, mas em bolsa a gente sabe que os drawdowns são grandes. Nós já tivemos drawdown de 50% em 2008. Agora, o que importa é quanto tempo para recuperar o drawdown. Todos nós recuperamos, né?
Alguns um período extremamente curto, um drawdown enorme com 11 meses, né? Quer dizer, claro, cai que nem jaca por causa de uma questão específica global e, obviamente, quando aquilo sai, volta, né? Se você tem bons ativos, não destruiu o valor está lá, ele volta a desabrochar, né? Vamos dizer assim. Então, num fundo de ações, não adianta você olhar só para trás, para volatilidade, drawdown, mas também a diversificação. A gente vê coisas aí que preocupam, né? Ah, tem 20% de uma ação que não negocia. E se tiver resgate, como que vai fazer com essa ação? Porque às vezes você pediu um resgate tranquilo para aquele dia e de repente então um cara afoito lá e precisa fazer caixa naquela empresa naquele dia. De repente você vai ter que vender 20, 30% abaixo do que você venderia. Então, no fundo de ações, acho que é muito importante olhar essa diversificação. E outra pergunta recorrente do ponto de vista aí de investimento em fundos de ações, se a GTI trabalha com stop loss, por exemplo. Eu sempre digo que nós não trabalhamos com stop loss no sentido que todo dia eu olho todas as ações e o stop loss ele não depende de um preço específico. Se eu tenho convicção na tese, comprei uma empresa determinada porque eu acho que ela vai multiplicar por 5. E aí eu tenho valuation, tenho analistas olhando, visitando, a gente faz todo um cenário e tem uma convicção naquela tese de investimento. De repente ela cai 50%, eu vou falar, não, eu vou vender porque ela caiu 50%. Pelo contrário, ela está, em vez de ter 5 vezes, vai ter 10, né? O que eu faço sempre todo dia eu reavalio tudo. Porque o que a gente se pergunta quando tem um movimento desse será que nós estamos esquecendo alguma coisa? O que nós não estamos vendo que o mercado está vendo? Tem que ter humildade para buscar entender o que a gente não está vendo. E muitas vezes existe. Às vezes até um insider, alguém... saiu a notícia que no colunista lá do Globo, que sempre acerta, né? E o outro da revista, que vai ser vendido. Poxa, a gente está lá... Não, mas não saiu nada. E temos no site da empresa. Aí um dia depois sai a notícia relevante. Isso acontece às vezes. Então, obviamente, todo dia a gente olha movimentos atípicos e, à luz daquele movimento, a gente verifica se tem algo na nossa tese e muitas vezes não precisa nem cair a posição, a gente estopa a posição. Eu dei aqui no outro dia num podcast o exemplo da Cogna. Não teve nada específico, não foi preço, ela voltou até a subir um pouco, chegando já, se aproximando do nosso preço médio, né, das últimas compras. Mas a tese de investimento que nos levou a investir, ela foi muito modificada com fatores que aconteceram após a pandemia. E outras teses mais interessantes surgiram. Então, o stop loss, que a gente chama de stop loss, porque você vendeu com perda, né? Stop loss, você está estopando a perda, né? Você não vendeu com ganho, você limitou o ganho, mas o stop loss você parou com aquela perda. Não foi por conta do preço, inclusive foi até no momento que a empresa estava recuperando e continua subindo, recuperando, mas porque nossa já tinha mudado a tese, a gente já tinha revisto, a gente achava que naqueles preços de 1,90, mesmo mudando a tese ainda estava muito barato, ela foi subindo e foi diminuindo esse, vamos dizer, desconto. Eu falo, agora nesse momento a gente encontra coisas mais interessantes com tese que a gente tem mais convicção. Então, eu nem chamo isso de stop loss no sentido de um hedge fund que literalmente bateu aquele preço, ele ex ante definiu, que seria o stop loss clássico, né? Se cair 2%, eu zero o risco. Aí é disciplina de trading, né? Porque o gestor ele se contamina pela própria crença dele naquela tese. E aí vai caindo, ele está contaminado, ele vai querer fazer preço médio, vai querer comprar mais. Se você não tiver uma disciplina, aquilo pode virar uma bola de neve. É o que faz com que alguns fundos quebrem, porque não respeitou nenhum limite de risco, e outros assumam perdas e depois corre atrás e recupera. Tem vários casos aí de fundos vencedores, tem as suas perdas, estopam, respira fundo, fica um tempinho lá um pouco mais à distância e depois volta, renovado, né? A gente falou bastante da parte comprada, long dos fundos, né? Mas a gente sabe que tanto no GTI de Mona quanto no Nimrod existe uma pequena parcela onde é feito um short. Esse short a gente divide entre arbitragens e um short, vamos dizer assim, para financiar posições longas. E a gente sabe também que o short é muito mais arriscado, o embute muito mais risco do que a parte longa. Se você puder elaborar um pouquinho sobre isso. O nosso controle de risco ele é muito maior, né?
Primeiro, a questão dos tamanhos. Se no long a gente gosta de 3,15, no short, tipicamente, a gente gosta de posições de meio até 3%, podendo chegar a 5% no limite, ou seja, no máximo um terço do que seria um long. Nos fundos, né, no Dimon, a gente compra all caps, no Nimrod mid e large cap. No short, a gente não shorteia small cap, é só large cap e a média superior do nosso mid cap, né? O mid cap a gente trabalha de 3 a 15 e a gente só shorteia empresas com mais de 7 bi e meio de market cap. Então a gente evita o que? O risco do squeeze, né? Ou diminui o risco do squeeze, né? Então e por que isso? Porque no long, quando você está errado, os 5% vira 4, vira 3, vira 2, vira 1 e vira 0. Ele não passa disso. No short, não. O 5 que você está short, se você estiver errado, ele vira 10, ele vira 20, ele vira 40, ele vira 80. Ele te quebra. Então, assim, é muito mais importante a atenção no short do que no long. O short, ele pode te quebrar. O long, ele pode te machucar muito. Mas o short, ele quebra. Então, é muito importante ser muito mais cuidadoso. Agora, tem basicamente, como você colocou, dois tipos principais de short, no nosso caso. O para arbitragem, que obviamente é um risco menor. Estou short na Petro ON e comprado na Petro PN. As duas têm tag along, no caso eventual de uma venda. Então, o meu risco aí basicamente é a liquidez. É o mesmo dividendo, liquidez alta nas duas, mas uma é mais. E aí é uma dinâmica de mercado que às vezes a gente aproveita a oportunidade. Tanto para shortear uma quanto para shortear outra, enfim. Esse risco a gente vê como menor, né? E o risco de squeeze, obviamente, também é pequeno numa ação com essa liquidez. E quando você tem o short específico, né? Que seja para financiar o portfólio, seja para deixar o dinheiro em caixa mesmo no CDI, enfim, mas muitas vezes porque a empresa está cara. E a gente não vende uma empresa porque ela está bem precificada, a gente vende porque ela está cara. Ela está acima do preço, a gente chama price to perfection, né? Se tudo acontecer perfeitamente no modelo, tem o preço-alvo. Ela está já bem acima. Então, a gente sabe que, quer dizer, no nosso risco aí, a gente está errado nas premissas, mas também tem a tal da margem de segurança. Nesse caso, a gente muitas vezes prefere shortear empresas nas quais a gente tem algum long no mesmo setor. Por quê? Porque se tiver algo muito positivo para aquele setor, eu vou perder, obviamente, pela questão setorial no meu short, mas eu compensei no long, né? Mas também existe o caso de um short seco. Eu estou short, por exemplo, hoje numa empresa de hospitais. Eu não estou long em nada do hospital, né? Eu tenho alguma coisa long em saúde que ajuda a diminuir de certa forma, mas não é uma tese que dá para dizer que é correlata perfeita, né? Agora, a gente poderia ter comprado um hospital e vendido outro. A gente, no caso, já é um short seco, tamanho pequeno, 2%. Por quê? É líquido, o aluguel é baixo e a gente entende que esses valuations eles vão frustrar as expectativas conforme os balanços forem sendo divulgados. Então, a gente também tem um horizonte mais longo do short. Não é um horizonte de 20 anos, não é de 10. É de 6 meses a 2 anos, geralmente. E para finalizar, a gente falou muito do risco na construção do ativo. Do ponto de vista do passivo, de resgates, o índice de liquidez, se você pudesse falar, os fundos da GTI são fundos relativamente curtos, né? Eles cotizam em 15 dias e pagam 2 dias depois. A gente sabe que a média da indústria está mais para 30, 60. Se puder elaborar um pouquinho sobre isso, acho que é legal. Então, a Bolsa, naturalmente, tem 2 dias de liquidez, que é o preço da liquidação da compra e venda de ativos, né? E a gente é um fundo muito líquido, né? Por tamanho que a gente se propõe. Então, a gente, para mitigar a parte do risco de liquidez, a gente preferiu ser mais ágil e menor. Então, a gente tem capacidade da estratégia bem menor do que de outros fundos que às vezes são menos líquidos que a gente, né? A gente prefere ter essa disciplina, a gente acha que crescer muito a qualquer custo não gera valor no médio e longo prazo. A gente fechou uma vez, ficamos 2 anos fechados, hoje os fundos estão abertos, depois de 2 anos de resgates, mercado caindo, etc., abriu uma oportunidade que deve durar mais algum tempo, né? Então a gente é bastante responsável com essa questão, mas é muito importante também olhar o passivo do fundo, né? Qual a qualidade do teu investidor. Então o nosso passivo ele é muito diversificado. Parte é sócios, é um dinheiro obviamente de longo prazo, né? Os sócios estão lá 18, 20 anos com dinheiro no fundo, os mais novos há 5 anos, é um dinheiro que não movimenta.
Você tem family offices, né? Que é um dinheiro também que costuma ter uma estabilidade. São vários family offices, né? Então, eles alocam parte do que eles querem ter em renda variável. E a nossa alocação geralmente é aquele dinheiro mais estável de bolsa, aquele realmente para gerar alfa no longo prazo, né? O tático, né? Dos fundos. A gente tem investidores institucionais, fundos de pensão, RPPS, através de distribuidores, né? Então, a gente tem um veículo focado no investidor institucional. Obviamente, esse não pode fazer short. Então, são investidores também que o horizonte mínimo costuma ser pelo menos 2 anos. Né? Eles demoram para alocar e quando alocam, eles demoram para tirar, são movimentos muito mais suaves a longo tempo. E por fim, né, a gente tem investidor não residente também, um horizonte muito longo. São carteiras, aquela parte que o investidor deixou de ser brasileiro, mas ele gosta do Brasil, ele quer ter um pedaço para longuíssimo prazo. E por fim, as plataformas, né, que a gente sabe que é um investidor que a gente tem menos controle, e até por isso a gente tem feito esses podcasts para tentar trazer para o nosso público um pouco do que a gente faz, para ele entender um pouco melhor o que está acontecendo e, obviamente, tentar amparar ele a tomar as decisões que a gente considere menos arriscadas, né? Então, estamos aí em 20 e tantas plataformas, ou seja, uma diversificação, se tiver um problema específico com uma ou outra, não afeta. E nessas plataformas também é uma diversificação grande, uma pulverização de cotistas, né? Então, são mais de 7, 8 mil investidores através dessa gama de plataformas e um ticket médio do varejo, se não me engano, é 4, 5 mil, algo nessa ordem de grandeza, ou seja, nenhum caso específico é grande, mas é o conjunto. Então, isso nos trouxe sempre uma estabilidade muito grande para a tomada de decisão, porque para um gestor é muito desagradável. Ele montou uma posição menos líquida lá, levou 4 semanas para montar uma posição e de repente ele tem um resgate de um grande investidor lá que tira metade do fundo, ele vai precisar vender aquilo. Ele vai precisar vender em 1, 2 dias caixa, ou em 15 dias aquilo que ele levou semanas comprando, né? Então, controlar o risco do passivo também é algo que a gente busca fazer, né? E felizmente, naturalmente, a gente conseguiu um equilíbrio, aí, quase um quarto em cada uma das categorias, um quinto em cada uma dessas categorias, o que nos deixa também bastante tranquilos e nos permite focar realmente no que interessa para o investidor, que é buscar ativos que vão retornar. Legal. E fora isso, a gente tem uma medida quantitativa, que é o índice de liquidez, que a gente calcula diariamente, né? Também, né? Isso é um desenvolvimento @GTI, né? Que se fala, um desenvolvimento proprietário nosso. A gente construiu um índice de liquidez e que ele é muito... Hoje ele está muito confortável. Ele é um índice que, se tiver verde, está tudo certo. Se tiver amarelo, o meu gestor de risco aqui, o Edu, ele limita, né, as minhas compras, e vermelho ele me obriga a reduzir as posições ilíquidas. Obviamente, a gente nunca saiu do verde, nunca chegou perto de sair do verde. E como que é feito esse índice? Basicamente, é quanto tempo eu levaria para zerar 100% do meu portfólio, 20% do meu portfólio, 30% do meu... A gente faz para cada etapa, né? Então, a gente pega um cenário de estresse, que seria o quê? Eu fazendo 1/3 do mercado, o que no nosso caso... Quando a gente quer vender, a gente às vezes é até mais agressivo, quando quer comprar também. Mas, enfim, fazendo 1/3 do mercado daquela ação naquele dia e tendo um resgate de 25% do fundo num único dia, quanto tempo levaria para sair da posição? Lembrando que eu tenho 15 dias no meu mandato, e aí, obviamente, se aquilo passasse de 15, né, significa que eu estou maior do que eu deveria estar. Né? Hoje, Edu, quanto que está o nosso índice? 4 e pouco, né? Ou seja, a gente está com bastante conforto. E detalhe, a gente não faz do fundo, e sim da estratégia. Exato. A gente pega todo, não é quanto tem no Dimon, é quanto tem na estratégia. Se eu tivesse 20% de resgate, 25% num dia, né? Quer dizer, no caso é como se 80% do Dimona fosse embora num dia. Hoje eu levaria no limite, fazendo 1/3 do mercado, 4 dias. Se eu fizer metade do mercado, vão ser 2 dias e pouco. Se eu fizer 80% do mercado, mais ainda. Então, só para mostrar o conforto. E esse índice é o que parametriza o tamanho da família, né? do fundo. Legal. Obrigado, Gordon. Acho que foi muito legal. Esse é um tema, como eu falei, também bastante que a gente pode explorar em outras oportunidades. Pessoal, aguardem o próximo podcast da GTI.